Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa nona edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente vai receber a Margarete Mota, que é especialista em medicina Ayurveda. E a Margarete vai falar exatamente disso, sobre o uso da cannabis dentro da medicina Ayurveda. Então, bem-vinda, Marga, bem-vindo a todos, espero que vocês gostem do conteúdo. A gente se vê na próxima quinta-feira. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nono curso da Unifesp Mover-Recan sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Meu nome é Margarete Mota, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre o uso da cannabis na visão da medicina Ayurveda. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a professora doutora Eliana Rodrigues e a Gabi pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, e agradecer todas as pessoas que estão nos bastidores, tornando possível esse curso tão importante e tão necessário. Bom, eu sou naturóloga, terapeuta Ayurveda, sou diretora, produtora e corroteirista do documentário Ayurveda Cura Possível. Por enquanto, e até agora, é o único documentário latino-americano sobre o Ayurveda, é um documentário de 2016. Sou diretora da ESSA, Escola de Saberes Ancestrais, onde nós temos curso de formação terapeuta Ayurveda, é uma pós-graduação lato sensu, e sou organizadora do ELA-A, que é o Encontro Latino-Americano de Ayurveda, que é um evento de Ayurveda, um congresso de Ayurveda, que acontece desde 2017, e esse ano nós vamos ter a sexta edição, no final do ano, em novembro. Bom, para falar sobre o uso da cannabis no Ayurveda, é importante que vocês entendam um pouquinho sobre o Ayurveda. Eu entendo que todos que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui hoje vêm de áreas diferentes, de áreas do conhecimento diferentes, e não necessariamente todo mundo conhece ou já ouviu falar sobre o Ayurveda. Então, a Ayurveda é um dos sistemas de medicina tradicional da Índia, a Índia tem outros sistemas, e é um dos sistemas de medicina mais antigos e mais completos do mundo. E o que é bem interessante do Ayurveda é a visão que o Ayurveda tem das pessoas, né, dos pacientes, ou seja, o Ayurveda olha para a pessoa de uma forma bastante holística, ou seja, olha para o ser humano pensando em todos os seus aspectos, físico, mental, espiritual, inclusive no bem-estar social de cada pessoa. Os tratamentos do Ayurveda são todos individualizados, não há nenhum tratamento que é igual para todo mundo, porque todos nós somos pessoas diferentes, então nós temos necessidades de tratamento também diferentes. O Ayurveda, a primeira vez que a gente ouve essa palavra, até é um pouquinho difícil de pronunciar, porque é uma palavra que vem do idioma sânscrito, que é um idioma que não é comum para nós, né? Talvez alguns de nós não tenhamos ouvido falar desse idioma antes. E essa palavra Ayurveda, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, Ayur, quer dizer vida, e Veda quer dizer ciência ou conhecimento. Então, a Ayurveda seria essa ciência ou esse conhecimento da vida. Mas o que isso significa? Que o Ayurveda nos traz conhecimento para que a gente entenda como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, que a gente entenda quando a gente começa a entrar em desequilíbrio, quando a gente começa a adoecer, que a gente possa fazer escolhas saudáveis para nos mantermos saudáveis e para voltar para a saúde quando nós nos desequilibrarmos, quando adoecermos. O Ayurveda é baseado numa teoria que é chamada teoria dos 5 grandes elementos. Como é um sistema de medicina que nasceu na Índia, então muitas palavras são em sânscrito, mas hoje eu vou procurar fazer uma introdução ao Ayurveda assim,
simples e que seja fácil para todo mundo entender. Algumas palavrinhas em sânscrito, elas vão aparecer aqui e ali, mas a gente vai tentar evitar ao máximo o uso de palavras em sânscrito para que fique fácil para vocês, tá bom? Então, esses 5 grandes elementos eles são formados, na realidade, do mais sutil para o mais denso. Então, o primeiro elemento a ser formado é o éter, ou espaço, muitas vezes vocês vão ver na literatura chamado de espaço. Depois é formado o ar, elemento fogo, água e terra. E esses elementos, eles se juntam em pares, eles se juntam 2 a 2 para formar os doshas. O dosha vata, o dosha pitta e o dosha kapha. Mas o que é exatamente dosha? Dosha é o nosso perfil, essa caracterização do nosso perfil biológico, ou seja, como cada indivíduo sente o mundo, como entende o mundo e como reage a ele, como é a nossa estrutura física, como a nossa mente funciona. Como eu falei anteriormente, os doshas, eles são formados por pares desses 5 grandes elementos. Então, o dosha vata, ele é formado pelos elementos mais sutis, que é o éter ou espaço e o elemento ar. Então, como que o vata funciona em nós? O vata é responsável por todos os movimentos. Movimento das nossas articulações, movimento da nossa mente, das nossas ideias, das nossas emoções, o movimento do nosso corpo físico, da nossa circulação sanguínea, circulação linfática, e também está associado ao nosso sistema nervoso central. O pitta, ele é formado por fogo e água, ou seja, muito fogo e um pouco de água. E o pitta, ele é responsável por toda a transformação, todas as transformações que acontecem em nós pelo metabolismo. Então, tudo que a gente come, o que a gente bebe, quem é responsável por essa digestão é o pitta. Quem é responsável pela digestão das nossas emoções é também o pitta. E o kapha é formado pelos elementos mais densos, que é terra e água, e quando a gente junta esses 2 elementos, tem um certo peso, tem uma certa consistência, tem uma certa umidade, tem uma temperatura mais fria. O kapha em nós é responsável pela nossa estrutura física, pela nossa nutrição, pela nossa estabilidade, tanto física quanto emocional. Então, todos nós temos os 3 doshas, mas em proporções diferentes. Então, o que faz que uma pessoa seja diferente da outra é essa combinação desses 5 grandes elementos em nós, formando os 3 doshas. E essa combinação dos elementos em nós acontece no momento da concepção. Então, quando espermatozoide e óvulo se fundem, então os doshas presentes no espermatozoide e os doshas presentes no óvulo vão determinar ali uma combinação de doshas para aquela pessoa que vai nascer. E isso é para a vida toda, é determinado no momento da concepção e não muda. O que muda é a forma que a gente come, como a gente bebe, a variação da temperatura, clima e as coisas que acontecem na vida que vão fazer com que os nossos doshas entrem em desequilíbrio. Então, o vata em nós, quando está equilibrado, nós temos uma clareza mental muito grande, nós temos uma rapidez de pensamento, uma agilidade tanto física quanto mental, temos muita criatividade, somos rápidos, tanto fisicamente quanto a nível mental, e quando desequilibra, o corpo físico afetado de uma forma que a pele fica mais seca, as nossas articulações ficam mais secas e mais ruidosas, a gente perde um pouco de flexibilidade no movimento das articulações, a nossa digestão ela fica errática, às vezes a gente digere bem, às vezes não digere bem, a mente, que antes era uma mente criativa, fica uma mente muito agitada, então a gente pode ter uma tendência a insônia, a ansiedade, a gente pode ter uma tendência também à prisão de ventre, porque muito ar acaba secando, né, o vento seca. No equilíbrio, como eu falei, a gente tem uma mente bastante criativa, rápida, uma comunicação mais fácil e mais clara. O pitta, no desequilíbrio, como tem muito elemento fogo, então a gente vai tender a inflamações, vai tender a ter problemas gástricos como úlceras, azia, gastrite,
Queimação, às vezes, é alguma parte da pele, sola dos pés, ou alguma outra parte do corpo, ou os olhos, que tem uma certa ardência, uma queimação em algum lugar, às vezes localizado, às vezes no corpo todo. E o kapha, quando entra em desequilíbrio, o kapha é responsável também por formar os nossos tecidos corporais, né, tecido adiposo, tecido muscular, ósseo, etc. Então, quando entra em desequilíbrio, a gente acaba formando tecidos a mais. Então, a gente pode juntar, por exemplo, uma quantidade maior de tecido adiposo no corpo, né? A pessoa engorda, fica com um peso maior. Ou pode também surgir tecidos novos que não deveriam estar ali, como tumores, cistos e etc. E a nível mental, essa pessoa pode ficar um pouco mais lenta, né, com a mente assim, um pouco mais embotada, com dificuldade para ter clareza mental, para tomar decisões. E aqui, para vocês terem uma ideia, fisicamente, como seriam as características de uma pessoa mais vata, mais pita ou mais kapha. Uma pessoa mais vata, com uma quantidade maior de vata na constituição dela, é uma pessoa mais longilínea, com pernas mais longas, braços mais longos, dedos mais afinados. É uma pessoa que tem pouco tecido adiposo, tem dificuldade de ganhar peso. Ao longo da vida, ela vai perder peso com facilidade e ter muita dificuldade para ganhar peso. Se alguma questão emocional a afeta, a pessoa perde peso, por exemplo, teve uma discussão, teve uma briga, uma mágoa, a pessoa não consegue comer e já emagrece. A pessoa pita é uma pessoa que tem uma estrutura física um pouco mais forte, tem uma tendência a que os músculos fiquem tonificados com maior facilidade. Aquela pessoa, se vai para a academia, malha por pouco tempo, ela já fica com os músculos bem delineados, mais tonificados. É uma pessoa que tem muita energia física e precisa de gastar essa energia física. Então, é uma pessoa que gosta de esportes, gosta de atividade física, gosta de estar em ação o tempo inteiro. E uma pessoa mais kapha, com a quantidade maior de kapha, tem uma estrutura física assim, mais troncuda, aquela pessoa que tem os ossos mais largos, tem a musculatura mais tonificada, é uma pessoa que vai ter uma tendência a ganhar peso com facilidade, vai ter muita dificuldade de perder peso ao longo da vida. E no entendimento do Ayurveda, a abordagem do Ayurveda, o que é saúde, o que é doença, o Ayurveda entende que os 3 doshas são os fatores mais importantes, tanto no adoecimento quanto na manutenção da saúde. Então, quando os nossos doshas entram em desequilíbrio, a gente entra num processo de adoecimento. E para voltar para o equilíbrio, para a saúde, a gente tem que fazer alguns procedimentos para que esses doshas se tornem equilibrados novamente. E os doshas são responsáveis pela integridade do nosso corpo, porque eles governam toda a nossa estrutura física e todos os nossos processos mentais. Então, no entendimento do Ayurveda, doença significa desequilíbrio dos doshas. Se os doshas entrarem em desequilíbrio, o processo de adoecimento começa a acontecer. Para algumas pessoas, esse processo pode levar um tempo maior, para outras vai levar um tempo menor, mas se nada for feito para trazer os doshas para o equilíbrio novamente, a gente vai acabar adoecendo, ou seja, tendo uma doença com nome. E a cura é justamente a eliminação daquilo que causou o desequilíbrio. Então, a Ayurveda não vai lidar com os sintomas de um adoecimento. O Ayurveda vai direto nas causas daquele adoecimento para remover as causas. Por exemplo, um exemplo bastante simples. Se a pessoa está com insônia, está com muita dificuldade de conciliar o sono, e se ela tem essa dificuldade porque ela fica à noite estudando, ou fica lendo, ou fica assistindo televisão, fica vendo Netflix, ou fica no celular, ou por qualquer outra razão, seja por adoecimento de alguém que está em casa, cuidando de uma pessoa idosa, cuidando de um bebê, se a pessoa não dorme à noite, isso vai gerar vários desequilíbrios de vata, né? E aí pode chegar num ponto que a pessoa acaba tendo insônia, ela fica com dificuldade para conciliar o sono. Então, na visão do Ayurveda, o que precisa ser feito para que essa pessoa volte ao equilíbrio? Quais são as razões pelas quais a pessoa não vai dormir à noite? Quando a gente fala em sono Ayurveda, é sempre o sono da noite. Se ela tem o hábito de ficar acordada
ali no celular, ou assistindo filmes, ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho, ou qualquer outra atividade, precisa remover isso da vida dela. Então, começar a diminuir o estímulo à noite, começar a diminuir a quantidade de horas de tela, já um pouco antes da hora de dormir, para que a pessoa consiga relaxar a mente e conciliar o sono. Ou seja, você remove as causas daquilo que gerou aquela insônia ou aquela agitação mental. O Ayurveda tem 2 princípios fundamentais. O primeiro princípio é manter a saúde de uma pessoa saudável, ou seja, o Ayurveda tem várias rotinas, que a gente chama de rotinas diárias, ou rotinas sazonais, que estão conectadas às variações de temperatura, umidade ao longo do ano, as variações das estações, para que a pessoa se mantenha saudável. Mas o Ayurveda também tem a outra possibilidade, que é a possibilidade de cura. Então, se a gente esteve num desequilíbrio constante, né, numa rotina que pode ser adoecedora, por exemplo, de se alimentar mal, de dormir mal, ou qualquer outra rotina, ou qualquer outro hábito de vida que nos desequilibre, que nos adoeça, o Ayurveda também tem medicamentos, tem procedimentos, tem formas de trazer a pessoa para a saúde novamente. Então, a Ayurveda procura manter a saúde de quem já está saudável, de várias formas, e curar a pessoa que adoeceu, ou seja, remover as causas do adoecimento de alguém que está com alguma questão de saúde. E o Ayurveda é dividido em especialidades. Então, o Ayurveda é um sistema de medicina bastante completo e tem 8 especialidades. Medicina interna, pediatria, o que para a gente corresponde, na medicina ocidental, corresponderia à otorrinolaringologia, mas no Ayurveda são doenças que acometem da clavícula para cima, ou seja, garganta, pescoço, e toda essa região da cabeça, né? E também, especificamente, olhos, ouvidos, nariz e questões de garganta. Psiquiatria, cirurgia, talvez seja algo que muitas pessoas não têm ouvido falar, mas o Ayurveda sim, tem cirurgias, é um sistema bastante desenvolvido. As cirurgias do Ayurveda hoje, comparados, obviamente, com cirurgias da medicina ocidental, são cirurgias bastante simples, né? Não são cirurgias complexas, até porque a gente está falando de um sistema bastante antigo. Toxicologia, rejuvenescimento e longevidade. Então, a Ayurveda entende que os seres humanos nasceram para viver bastante, mas viver bastante com saúde, ou seja, ter uma longevidade saudável. E medicina reprodutiva e os afrodisíacos. Então, nessa imagem aqui, remetendo como era o ensino do Ayurveda, não só do Ayurveda, mas das ciências da Índia, que era um ensino de mestre a discípulo, era um ensino de forma oral. Mais adiante, na história das ciências da Índia, que esse conhecimento foi compilado, né, numa literatura, e, felizmente, muito dessa literatura ainda existe, né? Até os dias de hoje, a gente tem uma literatura do Ayurveda bastante interessante, longa, inclusive. E hoje em dia, na Índia, é dessa forma que é o ensino do Ayurveda, como é dos outros sistemas de medicina. Aqui, à esquerda, a gente tem 2 imagens de 2 grandes universidades, uma no norte da Índia e outra no sul da Índia, e que, à direita, essas 2 imagens mostrando cenas de uma sala de aula do curso de medicina, de um curso de medicina, por exemplo, né, em aulas teóricas ou em discussões de caso, onde os professores estão ali já com os alunos um pouco mais avançados, mais para o final do curso de medicina, discutindo casos clínicos. E o Ayurveda hoje na Índia é um curso de medicina, como os demais cursos de medicina, que é chamado de BAMS, que significa, que é o bacharelado em medicina Ayurveda, que é bacharel em Ayurveda, em medicina Ayurveda e cirurgia. Na Índia, hoje, há mais de 500 instituições, ou seja, mais de 500 faculdades de Ayurveda, espalhadas pela Índia inteira. O curso de medicina Ayurveda é um curso de 5 anos e meio e residência médica,
como todos os outros sistemas de medicina na Índia, e tem quase 150 instituições de ensino de nível de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ayurveda. E hoje na Índia tem mais de 450 mil médicos e médicas Ayurveda, tem mais de 2.800 hospitais de vários tamanhos, né? Hospitais pequenos, hospitais maiores, hospitais públicos, hospitais particulares, e tem mais de 8.000 fábricas de medicamentos. Então, desde fábricas de medicamentos bem pequenas, onde os medicamentos são feitos de forma bastante artesanal, como fábricas de medicamentos extremamente modernas, como qualquer outra fábrica de medicamento moderno, medicamentos modernos ocidentais. E essas informações são desse Ministério Ayush na Índia. Então, o Ministério Ayush é um ministério criado pelo governo da Índia que olha justamente para esses sistemas de medicina, yoga e naturopatia na Índia. Então, cada uma das letras do Ayush significa um sistema. Então, o A para Ayurveda, o Y para Yoga e Naturopatia, o Unani, que é um sistema de medicina também bastante antigo na Índia, a medicina Siddha, que é um sistema de medicina também tradicional do sul da Índia, e a homeopatia, que não é um sistema de medicina indiano, mas a homeopatia é um sistema de medicina bastante popular na Índia. Há muitas faculdades de homeopatia e há milhares de médicos e médicas homeopatas na Índia. É um sistema que é muito bem aceito pela população, e é um sistema que na Índia também é bastante barato, né? E a Índia é um país bastante populoso, com uma população pobre bastante numerosa, então esses sistemas de saúde tradicionais, como o Ayurveda, Yoga, a naturopatia, Unani, Siddha e a homeopatia, são sistemas que a população de poucos recursos pode usar. Né, inclusive, são sistemas que estão presentes tanto em metrópoles, em cidades enormes na Índia, como em vilarejos. Então, está presente na Índia inteira, em todos os estados, em todas as regiões. Então, esse Ministério Ayush é um ministério que cuida desses sistemas, cuida, inclusive, da qualidade do ensino, né, nas faculdades de cada um desses sistemas. E uma outra coisa interessante que, quando a gente fala em medicina na Índia, por exemplo, se uma pessoa diz que é médico ou é médica, aqui no Ocidente a gente geralmente vai perguntar qual é a especialidade da pessoa. Na Índia, geralmente, eles perguntam qual o sistema, porque a pessoa pode ser um médico ou uma médica naturopata, ou Ayurveda, ou da medicina Siddha, ou da medicina Unani, ou da homeopatia, ou também da medicina ocidental. Então, são vários sistemas, todos os sistemas é o mesmo tempo de estudo, né? 5 anos e meio e residência. E aqui no Brasil, o Ayurveda entrou para as PNPICs, que é a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, entrou em 2017. Então, a gente tem aqui uma sequência, né? Em 2006, nós tínhamos 5 práticas integrativas e complementares, em 2017, outras 14 foram incluídas, em 2018 mais 10, e há várias outras que esperamos que futuramente sejam incluídas também. Ou seja, o Ayurveda está disponível no SUS, ou seja, é uma das 29 práticas integrativas e complementares que devem estar disponível em hospitais e postos de saúde no país inteiro. Então, o Ayurveda entrou na PNPIC em 2017, com a portaria 849, junto com essas outras várias práticas integrativas e complementares. Então, esse é um dado que eu acho bastante interessante, porque muita gente desconhece, primeiro que uma grande parte da população brasileira desconhece, né, a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, e quem conhece, muitas vezes não conhece todas as práticas que são autorizadas pelo Ministério da Saúde a estar nos nossos hospitais públicos e nossos postos de saúde. Então, é importante também esse controle social, é importante que a gente saiba quais são essas práticas e que a gente comece também a exercer aí o nosso papel, né, de usuário e pedir
que essas práticas estejam disponíveis. Quando a gente fala de Ayurveda, a gente precisa falar um pouquinho de Vedas, pelo menos ter um entendimento básico do que são os Vedas, né? Os Vedas são as escrituras sagradas da Índia, né, que são consideradas parte de um conhecimento divino, que é um conhecimento revelado, né, que foi revelado pelos deuses e intuído, né, pelos grandes sábios, pelos ascetas, pelos videntes, inspirados em meditação na antiga Índia. E como eu comentei anteriormente, esses conhecimentos, essas ciências da Índia, elas foram, num primeiro momento, transmitidas oralmente. A mesma coisa aconteceu com os Vedas, né, que eram transmitidos oralmente, até que chegou um momento, ali no século XII a.C., que foram compilados de forma escrita. Então, os hinos védicos, eles compreendem as seguintes obras, são 4 obras. Rig Veda, que é o saber das preces, que é o mais antigo dos 4 Vedas. O Yajur Veda, que é o saber dos sacrifícios, ou seja, das fórmulas sacrificiais. O Sama Veda, que é o saber dos cânticos ou das melodias. E o Atharva Veda, que é o saber dos encantamentos ou das fórmulas mágicas. Esse é o mais recente dos 4, né? Ele foi acrescentado posteriormente. E quando a gente fala em Atharva Veda, é bem interessante porque tem no Atharva Veda, em alguns momentos, né, e tem essa passagem aqui específica, que diz o seguinte, né, que é uma passagem do livro 11, o hino 6, e do verso 15 do Atharva Veda, que diz o seguinte: os 5 reinos das plantas, tendo Soma como seu chefe, ou seja, Soma como a planta principal, nós abordamos Darba, Banga, Cevada e Sarra, que eles nos libertem da aflição, ou seja, que essas 5 plantas, a Soma, Darba, Banga, Cevada e Sarra, nos aliviem da ansiedade, ou seja, nos aliviem de moléstias tanto físicas quanto emocionais. E Banga se refere aqui a cannabis. Então, é uma referência bastante antiga, né? A gente está falando de uma literatura que é bastante antiga e que, graças à história, acabou sobrevivendo até agora. Então, é uma história bem feliz. E quando a gente fala em Ayurveda, não vou abordar esse tema profundamente aqui, mas acho que é interessante a gente citar que na Índia também é permitido o uso ritualístico da cannabis. Aqui à esquerda, a gente tem uma imagem de Shiva, que é um dos deuses da mitologia hindu, é um deus bastante importante, e ele é sempre conectado com Banga, com a cannabis. E aqui à direita, a gente tem uma imagem de um sadhu, ou seja, de uma asceta, ou seja, aqui já trazendo para a nossa época, e que isso é bem interessante na Índia, porque a nível ritualístico, o Banga ele é permitido, ou seja, a cannabis ela é permitida para essas pessoas que fazem esse uso dentro desse contexto, que são pessoas adoradoras do deus Shiva, que são esses ascetas, que geralmente vivem reclusos, eles vivem ou nas montanhas, nos Himalaias, ou em florestas, e em meditação, ou fazendo suas práticas, e há momentos ao longo do ano, quando tem alguns festivais religiosos, em alguns lugares na Índia, alguns lugares sagrados, geralmente ao longo do rio Ganges, que eles se reúnem nesses festivais, e eles não usam nenhum tipo de roupa, são totalmente nus, homens e mulheres, e eles cobrem o corpo com cinzas. E essas pessoas, elas têm permissão para fumar aqui esse cachimbo que está na mão desse sadhu, chamado de chilum. Então, ele está fumando maconha, né? Ele está fumando banga aqui, está fumando cannabis. E é uma coisa bem interessante, porque você pode estar numa cidade onde está acontecendo aquele festival, e você vai ver centenas, às vezes, dependendo do festival, milhares de sadhus totalmente nus, e em algum momento do dia eles se reúnem, sentam debaixo de uma árvore ou à beira do rio Ganges, e tranquilamente fumam
mutilam, fumam a maconha, a polícia não vai importuná-los, ninguém vai olhar para eles assim com um olhar meio torto, porque isso é totalmente permitido nesse uso, digamos, religioso e ritualístico. Aí eu trago aqui dois artigos, dois papers bem interessantes. Esse primeiro fala sobre a Vijaya, sobre a cannabis e o uso terapêutico, a importância do uso terapêutico no Ayurveda. E aqui nesse artigo eles falam sobre vários textos antigos do Ayurveda, que em algumas passagens desse texto menciona a Vijaya, menciona a cannabis, e os usos, sejam as formulações, como são feitas esses preparos desses medicamentos de cannabis, em combinações com outras plantas, e também para quais questões de saúde são usadas. Aqui é mencionado, por exemplo, síndrome de má absorção, febre, diarreia, ou quando a pessoa tem uma dificuldade na digestão, tem uma digestão lenta ou não digere, ou quando está com indigestão, ou com questões de saúde que envolvem desordens urinárias, ou síndrome do intestino irritável, doenças da cabeça, respiratórias, doença de peles, entre várias outras, inclusive desordens lipídicas e diabetes. E nesse segundo artigo, eles fazem uma revisão conceitual da Vijaya, da cannabis, e mencionam a cannabis como uma ambrosia, como um néctar esquecido, ou seja, era uma planta muito utilizada na Índia antiga, com várias formulações e para vários usos, ou seja, tanto o uso ritualístico quanto o uso terapêutico, e por um tempo na Índia ela ficou meio esquecida, não era uma planta muito usada, e agora, novamente, né, a Índia começa a ter um outro olhar, né, para cannabis, né, e nesse artigo eles falam sobre essa revalidação, né, dessas evidências científicas presentes nos textos clássicos e trazendo esse escopo, né, para pesquisas mais refinadas hoje, né, numa Índia moderna. E há várias palavras, né, há vários nomes para cannabis nessa literatura toda, né, nessa literatura antiga do Ayurveda. Uma delas é Shivamulya, ou seja, é uma planta que está conectada com Shiva, e se diz que ela originou de Shiva, né, então tem vários mitos, né, sobre como essa planta se originou, e muitos deles conectados com Shiva. Um outro nome bem interessante dessa planta é Vijaya. Vijaya significa vitória, e vitória, em vários desses textos, eles mencionam a cannabis como uma planta que tem a capacidade de ter vitórias sobre as doenças, vitórias sobre doenças físicas e doenças emocionais e psíquicas. Um outro nome bem interessante é Divya, ou seja, aquela planta que causa alegria, causa prazer, é uma erva sagrada, é uma erva que concede iluminação, por isso esse uso ritualístico pelos sadhus, pelos ascetas. Um outro nome bem interessante é esse nome que diz que é uma planta que restaura a saúde, ou seja, ela traz a vitória sobre várias doenças e restaura a saúde daquela pessoa que está adoecida. Também é uma planta que ela proporciona vitória sobre a morte. Olha que interessante, ou seja, a pessoa está tão adoecida que tem assim, uma probabilidade de falecer, de morrer maior. Então, o uso dessa planta pode salvar a pessoa dessa morte iminente. E um outro nome, é o último aqui, né, nessa lista, significa aquela que cura todas as doenças, ou seja, há algumas, dentro dessa literatura do Ayurveda, tem algumas que falam sobre a cannabis, sobre a Vijaya, como essa planta que tem essa capacidade de ter vitória sobre todas as doenças, ou seja, curar todas as doenças.
Nesse paper, nesse artigo do Dr. Shivaram, ele fala sobre as propriedades farmacológicas da Vijaya, da cannabis. Isso é muito importante para o Ayurveda porque está conectado com os doshas. Então, no Ayurveda, quando a gente vai pensar como trazer a pessoa de volta para o equilíbrio, a gente tem que ver quais são os doshas que estão desequilibrados, e o Ayurveda sempre usa o oposto. Então, então, se é um dosha como Pitta, por exemplo, que é um dosha que tem muito elemento fogo, a gente não pode usar propriedades, substâncias que aqueçam, plantas que sejam muito quentes, porque a gente vai aumentar o elemento fogo, ou seja, a gente vai aumentar o desequilíbrio de Pitta. E se é uma planta que é justamente muito quente, ela vai ser boa para Vata e para Kapha, porque ambos são frios. Então, os opostos são importantes no Ayurveda, é o que vai trazer o equilíbrio. Então, qual é o sabor da Vijaya, o sabor da cannabis? Tem sabor amargo, tem sabor picante. Em termos de qualidades, ela tem a qualidade de ser uma planta leve e bastante penetrante. A potência dela, a potência no Ayurveda é sempre a capacidade de esquentar ou de esfriar. A potência dela é quente. Uma outra característica do Ayurveda com relação às substâncias e plantas é qual é o sabor após a digestão. Tem um sabor que a gente sente quando coloca na boca e tem um sabor que a gente sente depois que aquela substância ou aquela planta foi digerida. No caso da cannabis, é uma planta que após a digestão ela vai ter um sabor picante. E qual é o efeito nos doshas? Então, é uma planta que ela é quente, ela é picante, ela é penetrante, então é uma planta que não vai ser muito boa para desequilíbrios de Pitta, para vários desequilíbrios de Pitta. Mas vai ser uma planta que vai ser muito boa para desequilíbrios de Vata e desequilíbrios de Kapha, justamente porque ela tem características opostas a Vata e a Kapha. Uma outra característica da Vijaya, da cannabis, ela é considerada uma Upavishavarga, isso quer dizer, ela é um subveneno, significa que essa planta, para ela ser usada, ela precisa ser purificada, ela precisa passar por um processo que no Ayurveda é chamado de Shodhana, ou seja, um processo de purificação, que é um processo que vai remover as impurezas daquela substância, nesse caso da planta, e vai aumentar os valores terapêuticos dessa planta. Então, esses processos de purificação, eles são vários, né? Então, nessa literatura antiga do Ayurveda, eles mencionam 5 processos de purificação. O primeiro processo, o primeiro método de purificação, as folhas são colocadas em um saco de pano, um saco de algodão, elas são lavadas várias vezes, até que essa cor esverdeada, que a gente está falando das folhas frescas, né? Até que essa cor esverdeada da planta pare de escorrer e a água saia limpa. Depois disso, essas folhas são secas à sombra, né? Não é seca diretamente ao sol. E esse processo faz com que diminua em 26% o THC presente nessas folhas. O segundo método, as folhas são secas, as folhas secas são lavadas em água, depois elas são prensadas, depois disso elas são submetidas a uma secagem ao sol, e depois elas são processadas, né, elas são torradas no ghee. O ghee é a manteiga clarificada. Para esse processo não há uma descrição na literatura de quanto por cento se diminui o THC. No terceiro método, as folhas já secas, elas são lavadas em água, depois elas são secas, né, sob a luz do sol, né, diretamente sob a luz do sol, depois elas são tostadas na manteiga clarificada, no ghee, em fogo baixo. Esse método diminui em 85% o THC. E o que está entre parênteses é a literatura de onde essa informação foi retirada. No quarto método, as folhas são aquecidas numa decocção de uma outra planta, que é a Cássia arábica, por aproximadamente uns 24 minutos, em fogo brando. Depois, essas folhas são batidas no leite de vaca, depois é escorrido, se remove as folhas, e esse é considerado o melhor, e aí sim pode-se usar as folhas para
para fazer as formulações, os medicamentos, e esse é considerado o melhor método de purificação, né? E esse método reduz em 43% o THC. E o quinto método, as folhas, elas são aquecidas em leite de vaca, ou seja, são cozidas em leite de vaca por 3 horas em fogo brando. Depois, escorre-se esse leite, retira-se as folhas, aí elas são lavadas em água. Depois, elas são secas, sob a luz do sol. Quando elas estão sequinhas, aí frita, né, dá uma tostadinha nelas no ghee, né, na manteiga clarificada em fogo brando. E esse método diminui em 65% o teor de THC. Nessa literatura também fala sobre as ações farmacológicas da cannabis. São várias, né? Aqui eu cito algumas. Melhora na digestão, aumenta o apetite, aumenta a libido, ou seja, é uma planta afrodisíaca, causa perda de peso, aumenta a capacidade intelectual, proporciona felicidade, induz o sono e é uma planta que é considerada rejuvenescedora. E também, de acordo com esses textos clássicos, eles falam sobre quais são as plantas usadas, qual é a forma de administração de acordo com a parte da planta que é usada, e qual é a via de administração, se é nasal, se é oral, se é sobre a pele. Então, as folhas frescas, retira-se o sumo, ou seja, tritura, faz uma trituração, remove o sumo, né, o suco da folha, e é usado de forma oral, a pessoa toma de forma oral. Folhas e sementes, quando as folhas já estão secas, se tritura junto com a semente e se macera bastante até transformar num pó fino, e pode ser administrado também de forma oral. Folhas e sementes também secos podem ser triturados, são macerados também de forma bastante fina, e é usado através da administração nasal, que é chamado no Ayurveda de náusea. Na realidade, nessa forma em pó, é como o nosso rapé, né? A pessoa inala esse pó. Somente as sementes, né? Se usar somente as sementes, a gente vai extrair o óleo das sementes e pode ser usado também na administração nasal, que é chamado de náusea. As folhas, elas podem ser feitas uma decocção. A decocção no Ayurveda é um pouco diferente do que a gente entende por decocção no Ocidente, né? A decocção no Ayurveda é um cozimento longo, né? A gente viu agora há pouco onde um dos métodos falava sobre a decocção das folhas no leite por 3 horas. Então, há preparos, né, de algumas formulações que são várias horas, às vezes vários dias cozinhando uma determinada planta ou uma determinada combinação de plantas. Então, as folhas, quando se faz uma decocção, ou seja, um cozimento mais longo, pode ser usado como enxaguatório bucal, quando tem afecções bucais, ou para uso externo, ou seja, quando tem questões de pele, para tratamento, por exemplo, de eczemas ou outras questões de pele, ou às vezes até quando tem, por exemplo, furúnculos, abscessos, etc. E o caule da planta, essa parte entre os nozinhos, né, ele é usado como escova de dente. Então, é interessante, inclusive, a gente lembrar que escova de dente é uma invenção relativamente nova. Se a gente pensar nessa parte do mundo que é bastante antiga, como é que se escovava os dentes antes de termos escovas de dente? Era com galinho de árvores diversas, né? Onde um galinho macio, ele era mastigado, né, a ponta, e a pessoa usava aquela ponta mastigadinha como uma escova de dentes. Na Índia se usa vários galinhos, né, de várias plantas, inclusive da árvore de Neem, como escova de dente, e é algo que ainda é muito usado na Índia rural. A gente não vê isso com muita frequência em cidades grandes, as pessoas já optam por escovas de dente mesmo, mas na zona rural ou em vilarejos pequenos é muito comum as pessoas usarem galinhos de árvores como escova de dente. Sobre os usos tradicionais. Então, nessa literatura, o que eles verificaram, né?
averiguando toda essa literatura antiga, eles encontraram 191 formulações diferentes de cannabis. 187 delas para uso interno e 4 delas para uso externo. Entre essas formulações todas, as indicações, encontrar indicações entre 29 e 50 indicações, ou seja, de questões de saúde diferentes. E várias formas de administração, ou seja, várias maneiras, né, que é possível administrar esse medicamento. Em pós, podem ser feitos também comprimidos ou decocções, como eu expliquei agora há pouco. As decocções no Ayurveda são cozimentos bastante longos. Grita significa ghee medicado. O ghee é a manteiga clarificada. Então, tem vários medicamentos no Ayurveda que se faz com o ghee, onde se prepara um medicamento com essa mistura de ghee e plantas. Aqui, nesse caso, faz também um cozimento, nesse caso aqui, da cannabis, nesse ghee, nessa manteiga clarificada. Avalerra são medicamentos que são em formas de geleias. Tem vários medicamentos no Ayurveda que têm essa consistência de geleia, geralmente são os tônicos. É muito comum que os tônicos do Ayurveda tenham essa consistência de geleia. E o Asava e Arista são dois tipos de fórmula farmacêutica, né, formas farmacêuticas que são líquidas, que são fermentados ou são alcoólicos. Então, o Ayurveda tem, por exemplo, vários medicamentos que são um tipo de vinho, né, os vinhos do Ayurveda, que são os aristas, que são fermentações que acabam tendo um certo teor alcoólico. E também uma outra forma muito usada são os óleos medicados, né? Óleo medicado é um tipo de medicamento muito comum no Ayurveda, talvez até um dos mais comuns. Alguns óleos medicados são para uso interno, outros óleos medicados, uma grande parte, talvez a maioria dos óleos medicados, são para uso externo. E o óleo mais usado no Ayurveda é o óleo de gergelim. Então, os óleos medicados são geralmente feitos com óleo de gergelim, mas tem muitos outros óleos medicados que são feitos com óleo de coco. A base é o óleo de coco. E tem outros óleos também, mas esses são os 2 óleos mais utilizados para fazer medicamentos que são para uso externo e, às vezes, para uso interno também. E a dose que foi vista nessa literatura toda, ela varia entre 125 a 250 miligramas. E ainda falando sobre os usos tradicionais, daquelas indicações, aquelas 50 indicações, aqui tem uma reunião das várias doenças citadas nessa literatura. Aqui eu vou comentar as mais comuns, né, as que a gente conhece mais, até porque tem algumas doenças, aqui a gente tem o nome delas em sânscrito, e depois, entre parênteses, está o que corresponde em inglês, mas tem várias outras doenças, né, que o nome da doença em sânscrito a gente não consegue fazer uma correlação com o nome de alguma doença conhecida no Ocidente. Então, um dos usos da cannabis é para melhorar a digestão, muito usada também em reumatismo, epilepsia, diarreia, para vômito, para síndrome de má absorção, para tumores abdominais, para vários tipos de febre, para problemas de pele, para problemas respiratórios. É usado também na infertilidade, quando há também algum tipo de envenenamento. Às vezes a pessoa comeu algum envenenamento, não necessariamente que a pessoa ingeriu um veneno, mas que às vezes comeu alguma coisa que não caiu bem e gerou muita toxina no organismo. Isso também é entendido como envenenamento no Ayurveda. É utilizada também para anemia, para rinite, para doenças articulares, para desequilíbrio dos 3 doshas, para impotência, para ejaculação precoce, vários tipos de dor de cabeça, como eu já tinha mencionado antes também, vários tipos de problemas de pele. É usado também para essa região, né, para a garganta, muito boa para a voz. Também usada em questões de desordens psiquiátricas. Aqui no número 36,
tem essa palavra ummada, né, e entre parênteses está em inglês insanidade. Na psiquiatria, no Ayurveda, então todos os desequilíbrios psiquiátricos, eles entram debaixo desse guarda-chuva que é chamado de ummada. Por exemplo, borderline, esquizofrenia, qualquer problema psiquiátrico, qualquer desordem psiquiátrica é chamado de ummada. Aí tem as características diferentes de cada uma. Ou seja, a cannabis também é uma planta bastante usada e muito eficiente para questões psiquiátricas. É usada também para abscessos e para questões de excesso de salivação e várias outras questões relacionadas ao desequilíbrio dos doshas. E tem as formulações que são chamadas de formulações clássicas. O que é entendido como formulação clássica? O Ayurveda é um sistema de medicina bastante antigo, né, na literatura tem aí registro de mais de 6.000 anos, a gente vê algumas citações que dizem que o Ayurveda existe há mais de 7.000 anos, e outras citações que dizem que o Ayurveda, na realidade, é um sistema de medicina que ele é atemporal, né, que sempre existiu, sempre vai existir. Então, o que a gente chama de formulações clássicas são as formulações que estão nesses textos antigos, porque o Ayurveda é um sistema de medicina vivo. Né, as formulações do Ayurveda não se esgotam com as formulações clássicas. Há vários estudiosos, vários profissionais do Ayurveda que continuam desenvolvendo medicamentos novos, né? Como eu comentei um pouco antes, né, tem milhares de farmácias ayurvédicas, e essas farmácias ayurvédicas, elas fazem formulações novas, né? Elas criam formulações novas. Mas aqui eu trouxe 10 formulações, que é citada pelo Dr. Shivaram, no artigo dele, como formulações encontradas nos textos clássicos, e quais são as indicações dessas formulações. Então, a primeira é uma formulação que é indicada para todo tipo de problemas de pele. A segunda é indicada para síndrome da má absorção. A terceira é para rinite. A terceira é uma formulação afrodisíaca. A quarta é uma outra combinação de plantas com cannabis, que também é utilizada para a síndrome da má absorção. A sexta é uma formulação rejuvenescedora. A sétima é uma formulação que é indicada quando há desequilíbrio de todos os doshas. A oitava é uma formulação para diarreia, a nona para leucoderma, e a 10ª é uma formulação que é muito útil para ejaculação precoce. Então, essas formulações, elas estão presentes nesses textos clássicos e são formulações que são utilizadas até hoje em dia. Então, uma outra coisa importante da gente entender que essas formulações antigas, essas formulações que têm centenas de anos, às vezes até milhares de anos, elas não caíram em desuso, muito pelo contrário. São formulações que foram testadas por muito tempo, né, ao longo do tempo, então em milhões de pessoas, e que se provaram bastante eficientes. Então, são formulações bastante seguras de serem usadas. E temos também as formulações recentes, formulações mais novas, como eu comentei agora há pouco. Aqui é interessante a gente falar um pouquinho sobre essa farmacopeia, né, que é a farmacopeia ayurvédica da Índia. A primeira edição, a primeira publicação foi feita em 1978, e essa farmacopeia, ela reúne formulações desses vários textos clássicos do Ayurveda. Então, são formulações que foram retiradas de várias literaturas e reunidas nessa farmacopeia. Então, ali fala sobre os usos terapêuticos das plantas, quais são as doses, e aqui especificamente fala também do uso da cannabis. Aqui já é um texto clássico, Bhava Prakash é um dos textos clássicos do Ayurveda, e como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, na capa do livro, tem várias plantinhas indicando que é uma literatura voltada para as formulações, ou seja, para os medicamentos do Ayurveda. E nessa literatura, menciona-se a cannabis dizendo que é uma planta que ela tem a capacidade de remover o desequilíbrio de kapha,
que, como em outras literaturas cita, que tem um sabor amargo, ou seja, tem a capacidade de absorver água. Então, voltando um pouquinho lá atrás, lembra que capa é formado por terra e água? Então, quando a gente está com excesso de água, por exemplo, com edema, essa seria uma planta que seria interessante porque ela tem essa capacidade de absorver água. Ela auxilia a digestão, tem uma ação leve, ou seja, o capa é pesado, então ela traz leveza. É uma planta que ela é penetrante, ela é uma planta quente, então ela gera calor, por isso que ela é boa para capa, porque capa é frio. Ela aumenta a pita. Então, lá atrás nós vimos que é uma planta que ela aquece, então, em muitas questões de pita, ela não é a planta mais adequada, justamente porque ela vai gerar mais calor. Ela pode causar também um estado de semi-consciência, a pessoa fica um pouco assim, avoada, sonolência, pode induzir ao delírio e aumenta o apetite. Aqui vem a larica. Os usos terapêuticos, nessa literatura menciona o uso dela em pó, porque tem essa função de ser adstringente. Menciona também o uso dela no suco fresco das folhas, ou também em pó. E quando ela é usada em conjunto com outros afrodisíacos, ela é potencializada, né, para melhorar o humor. E aqui nessa literatura fala da dosagem entre 250 e 500 miligramas. Essa é uma outra obra bastante interessante, que é a matéria médica do Ayurveda, baseado num texto clássico bem antigo, que é o Niganto, do Madana-Pala. Madana-Pala foi um grande médico do Ayurveda. E nessa literatura também confirma que a cannabis tem um sabor amargo, ela é leve e penetrante, ela tem a potência quente, ela estimula a digestão e por isso também ela pode ajudar a aliviar a capa quando está desequilibrado, cura constipação. Constipação é um desequilíbrio próprio de um desequilíbrio de vata. Então, aqui também está dizendo que é uma planta que ela é boa para vata e ela é boa para capa, para desequilíbrios de vata e desequilíbrios de capa. E ela é uma planta que agrava pita, ou seja, porque pita tem muito elemento fogo, ela é uma planta quente. E também confirma que ela pode causar intoxicação. Na Índia, em 1985, foi criada uma lei que é conhecida como a Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas de 1985, que é chamado de Act 1985. E essa lei pune a produção, a fabricação, a venda, a posse, o consumo, a compra, transporte e o uso de drogas proibidas, as drogas que estão listadas ali, exceto se for para fins médicos e científicos. E nessa lei, na lei NDPS, ela define a cannabis como uma droga narcótica, baseada nas partes da planta que é usada. Então, essa lei lista o seguinte: quais são as partes da cannabis que são proibidas, a menos que seja para uso científico, né? Pesquisa científica e para uso científico e terapêutico. Chara são as resinas, né? Considerada resina. Então, a resina da cannabis não pode ser usada, ela é proibida. Qualquer forma ela não pode ser usada, seja ela bruta, seja ela purificada, seja ela concentrada, né, seja o óleo de haxixe, um haxixe um pouco mais líquido, ou seja, não pode ser usado de jeito nenhum. E ganja, que são as inflorescências ou os frutos, excluindo, né, semente e folha, podem ser usadas, desde que não seja acompanhada pela inflorescência. E independente qual o nome que se dê a essa parte da inflorescência, ou seja, independente qual o nome se dá para a inflorescência e os frutos da cannabis na Índia, porque a gente viu, né, que tem vários nomes diferentes, essa parte não pode ser usada, ela é proibida. Então, o que é permitido? Quais são as partes permitidas na Índia? As sementes. Então, inclusive, é bem interessante, porque a gente pode comprar semente de cannabis na Índia em qualquer lugar, qualquer lojinha de produtos naturais, ou zona cerealista, qualquer lojinha que vende cereais, a gente encontra cereais, sementes no geral, a gente encontra sementes de cannabis para venda, as folhas e o caule. Essas três partes podem ser usadas sem nenhum problema.
E aqui eu trago essa imagem que eu acho bem interessante, que é uma lojinha, que é uma lojinha de rua, dá para ver, né, uma lojinha bastante pequena, e é uma loja autorizada pelo governo, está escrito ali, ó. É, é uma loja de bang, uma loja de cannabis, autorizada pelo governo. Então, quais são as partes que são autorizadas? Essas três. Se tiver semente, folha ou caule, não tem problema. Então, bang é uma bebida muito comum na Índia, consumida na Índia inteira, principalmente no norte da Índia, do centro para o norte da Índia é mais comum, e é uma bebida que vai folhas de cannabis, vai outras plantas também, e vai especiarias, cardamomo, cravo, canela, e é uma bebida, inclusive, bastante saborosa, mas é uma bebida que ela gera uma certa intoxicação, né? A pessoa fica, né, dá um barato tomar essa bebida. E é uma bebida muito comum em festivais religiosos, né? A Índia tem vários festivais religiosos, e os festivais acontecem na rua, como o nosso carnaval, só que assim, ao longo do ano tem vários, né? Milhões de pessoas na rua. E tem alguns desses festivais, os festivais que são conectados com Shiva, por exemplo, essa bebida ela é distribuída para as pessoas na rua. E é uma bebida bastante barata, então todo mundo pode consumir. E também é feito em alguns lugares, alguns estados do norte da Índia, eles fazem uma bebida que é um iogurte batido, uma quantidade de iogurte com uma quantidade de água, bate esse iogurte também com as folhas de maconha, com especiarias e algumas outras plantas, e também tem um efeito parecido com essa bebida, com o bang. Então, não há problema algum consumir essa bebida, qualquer pessoa pode consumir, e é uma bebida disponível na Índia inteira e bastante barata. E aqui eu trago dois medicamentos, né, que são medicamentos novos, né, são medicamentos recentes. O primeiro medicamento, que é o Canaflan, de uma indústria farmacêutica na Índia, que a proporção aqui de CBD para THC é 2:1. Então, é um medicamento anti-inflamatório, ambos são em cápsulas, ou seja, a planta está em pó, ali dentro dessa cápsula. O primeiro é um anti-inflamatório, para reduzir a inflamação, e o segundo é um medicamento onde a proporção de CBD para THC é 1:1, e é um medicamento analgésico, então é um medicamento usado para aliviar dor e também para promover um bom sono, é um medicamento usado para insônia. Então, hoje na Índia há várias fábricas de medicamento que estão produzindo medicamentos novos a partir da cannabis. Uma grande parte deles são medicamentos assim, em cápsulas ou em comprimidos, tem alguns que são líquidos, e há também hoje na Índia várias fábricas já fazendo a extração do óleo da cannabis. Mas tem uma dificuldade ainda na Índia, que é algo que está sendo bastante discutido nos últimos anos. A Índia tem organizado vários congressos, vários simpósios de cannabis medicinal, muitos deles, a grande maioria, conectado com sistemas de medicina tradicional da Índia. O mais comum é conectar com a Ayurveda, que é um sistema de medicina que tem uma literatura bastante vasta, né, que tem citação do uso da cannabis e as formulações todas descritas de forma bastante detalhada, qual é a proporção de cannabis para outras plantas, qual é a forma, né, assim, bem detalhada de fazer esse medicamento. E hoje na Índia há essa discussão, inclusive a Índia como com um grande potencial para a produção tanto de medicamentos, como também o uso do cânhamo para várias coisas, né, como tecido, para construção e para várias outras coisas. Este ano eu estive em 2 congressos na Índia, que eram 2 congressos de cannabis conectado com o Ayurveda, e foi muito interessante ver essa discussão na Índia, inclusive médicos do Ayurveda discutindo de
criarem uma certa pressão sobre o Ministério da Saúde, sobre o governo, para que o Ministério da Saúde, o governo, permita que eles façam mais pesquisas com essas partes da planta que ainda são proibidas, né? Que são liberadas para pesquisa, mas que ainda tem uma certa restrição. Então, eu vejo assim, a Índia como um grande potencial para o desenvolvimento de medicamentos, até porque eles têm esse conhecimento tradicional, que pode ser aliado com pesquisas recentes, pesquisas daqui para frente, e que pode ser um país que vai promover o uso da cannabis e trazer esse conhecimento aliado às medicinas tradicionais de lá, e eu acho que pode ser de uma grande colaboração entre o Ocidente e a Índia para pesquisas da cannabis no Ayurveda. Bom, pessoal, essa era a minha contribuição para vocês hoje. Espero que eu tenha passado de uma forma clara um pouquinho do Ayurveda para vocês. É inevitável ter que falar um pouquinho do Ayurveda para que vocês entendessem, né, o uso da cannabis no contexto do Ayurveda. Mais uma vez eu agradeço aqui pelo convite, agradeço a presença de vocês. Aqui ficam os meus contatos, né, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o Ayurveda, aqui estão os contatos da escola e também do nosso Instagram, e será um prazer falar sobre Ayurveda com vocês, e sobre cannabis e Ayurveda. Então, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.